Eu sou o professor Marcelo Eustáquio, professor de matemática, e esse é o primeiro de uma série de vídeos para a gente conversar sobre funções de primeiro grau. Entre outros assuntos, a gente vai ver qual é a definição da função do primeiro grau, que também é chamada de função afim, vai conhecer detalhes a respeito do gráfico dessa função, ver como que calcula a raiz e aplicar o conceito de função do primeiro grau ou função afim ao estudo de proporções. E por fim, para finalizar, a gente vai fazer uma bateria de várias questões de provas de Enem, de concursos relacionadas a esse tema. Para começar, vamos definir o que é função de primeiro grau ou função afim. Por definição, uma função é chamada de primeiro grau se pode ser representada como polinômio de primeiro grau, ou seja, pode ser representada como sendo f de x igual a ax mais b. Aqui, a e b são números reais, quaisquer, e o a tem uma pequena restrição. A restrição é de que ele não pode ser igual a zero. Dessa forma, são exemplos de funções de primeiro grau. Ó, f de x, que está escrito no número 1, que é 2x mais 3, g de x igual a 12 menos 4x, h de x igual a 7x, e k de x igual a menos 5x menos 9. É importante que a gente saiba também identificar os coeficientes da função. No caso aí, qual seria o coeficiente a e o coeficiente b de cada uma dessas funções? Para a primeira função, para a função f de x igual a 2x menos 3, quem multiplica x é 2. O termo independente, o valor do b, é menos 3. Na segunda função, a gente tem que tomar cuidado porque o que é chamado de a é quem está multiplicando o x. No caso, o a aqui é menos 4 e o b, o termo independente, é 12. Na função h de x, o coeficiente a é 7 e por não deixar aparente o termo independente é 0. E por último, na função k de x, os dois coeficientes são negativos. O a é menos 5 e o b é menos 9. O b é menos 9. Então aí a gente tem que saber bem fazer isso, ó, identificar quem faz o papel do a e quem faz o papel do b. Pois bem, partindo desse conceito, que é o conceito de função de primeiro grau, vamos para esse primeiro exemplo numérico. Aqui a gente tem que descobrir uma função de primeiro grau, sabendo que o valor de f de menos 1 é igual a 5 e f de 3 é igual a menos 3. Então, como a gente tem que descobrir uma função de primeiro grau, eu posso representar essa função como sendo f de x igual a x mais b. Aí o nosso trabalho vai ser, na verdade, identificar o valor do coeficiente a e o valor do coeficiente b, de maneira que f satisfaça essas duas condições. Então, ó, se eu for lá na função para calcular o f de menos 1, quer dizer, trocando x por menos 1, eu vou ter a vezes menos 1 mais b, e o resultado dessa substituição é igual a 5. Quer dizer, menos a mais b igual a 5. Por outro lado, como f de 3 igual a menos 3, eu tenho o seguinte resultado. Ó. Fazendo a substituição para calcular f de 3, a gente vai ter a vezes 3 mais b. No segundo lado da igualdade, eu vou ter menos 3. Resumindo, a vezes 3 é 3a, mais b, resultado disso tudo, é menos 3. O que a gente vai fazer agora? A gente vai resolver esse sistema que envolve aí as incógnitas a e b. Resolvendo pelo método da adição, vou multiplicar a primeira equação por menos 1. Multiplicando a primeira equação por menos 1, a gente vai ter como resultado menos a vezes menos 1 mais a. O b passa a ficar negativo e no segundo lado da igualdade, menos 5. Na segunda equação, repete a segunda equação, a gente tem 3a
mais o valor do b igual a menos 3. Somando as duas equações, a gente cancela a incógnita b, né? Cancela o coeficiente b e passa a ter somente o a na equação resultante, né? Então, a mais 3a dá um total de 4a. Então, 4a, no segundo lado do igual, menos 8. Dividindo os dois lados da equação por 4, a gente vai ter que o a vai ser igual a menos 8 dividido por 4, que é menos 2. Pronto. O a é menos 2. Para determinar b, a gente vai fazer a substituição desse a igual a menos 2 em qualquer equação que tenha a e b. Fazendo na primeira equação do sistema, a gente vai ter o valor do a, quer dizer, menos 2, menos b, igual a menos 5. Multiplicando todo mundo aí por menos 1, trocando o sinal de todos os termos, a gente vai ter 2 mais b igual a 5, subtraindo 2, conclusão. O valor do b é igual a 3. Se b vale 3, a função procurada é essa, ó. F de x indica primeiro o coeficiente a, que é menos 2, multiplicado por x, mais o termo dependente, que é 3. Pronto. Determinar a função é identificar os coeficientes a e b que satisfaçam as condições dadas. No caso, as condições dadas são f de menos 1 igual a 5 e f de 3 igual a menos 3. Enfim, resposta: f de x igual a menos 2x mais 3. Agora, antes de passar para a próxima questão, vale a pena a gente conversar aqui a respeito de uma nomenclatura especial que a gente pode utilizar e vai utilizar para a função de primeiro grau. Os coeficientes são a e b. No caso, o coeficiente a que multiplica x é chamado também de coeficiente angular. Na geometria analítica, ele é associado à inclinação da reta. E o coeficiente b é chamado de coeficiente linear ou intercepto. Então, é nome que a gente pode dar para os coeficientes a e b. Quer dizer, coeficiente angular e coeficiente linear. Esclarecimentos realizados, feitos, vamos para o próximo exercício, que consiste em determinar os valores de a e b, quer dizer, determinar os coeficientes angular e linear, sabendo que a função f de x igual a ax mais b contém aí os pontos 1, 3 e 4, menos 9. Primeiro dado importante. Foi falado que o ponto 1, 3... Foi informado que o ponto 1, 3 pertence ao gráfico da função. Então, se esse ponto pertence ao gráfico da função, a gente pode afirmar que f de 1 tem valor igual a 3, e se f de 1 vale 3, a conclusão que a gente tem é a seguinte. Vai lá na função, troca o x por 1. Trocando o x por 1, a gente vai ter a vezes 1 mais b. E fazendo a substituição do x por 1, o resultado é igual a 3. Pronto. Troquei o x por 1, resultado foi igual a 3. O outro ponto conhecido é o ponto de coordenadas 4 e menos 9. No caso, como 4 menos 9 pertence à função, quer dizer o seguinte, ó, se a gente vai lá na fórmula da função, na lei de definição da função, e substituir aí o x por 4, o resultado dessa substituição é igual a menos 9. Ou seja, f de 4, substituindo, vai ser 4 vezes a mais b. O resultado disso tudo aí vai ser igual a menos 9. Para resolver o sistema, a gente também vai utilizar aí o método da adição. É o método mais rápido nesse caso, né? Então, multiplica a primeira equação por menos 1. Multiplicando a primeira equação por menos 1, troca sinal de todo mundo e todo mundo fica negativo. Então, é menos a menos b
no segundo lado da igualdade, menos 3. Repete a segunda equação, então 4A mais B, resultado disso tudo é igual a menos 9. Somando as duas equações, ao somar as duas equações, a gente cancela o menos B. Então, somando as duas equações, o menos B da primeira cancela com mais B da segunda, e menos A mais 4A sobram 3As. Então, 3A no segundo lado do igual, menos 12. Divide por 3, conclusão. O A vale menos 4. E se A vale menos 4, fazendo a substituição na primeira equação, antes de multiplicar por menos 1, a gente tem isso, ó. Menos 4 mais B igual a 3, soma 4 nos dois lados do igual, a gente descobre que o valor do B é 7. Então, resposta da questão: o A vale menos 4 e o B vale 7. Então, para a gente determinar uma função de primeiro grau, a gente tem que ter duas informações, tem que ter dois pontos por onde o gráfico dessa função passa. Para continuar, a gente agora tem que descobrir o valor de f de 15 menos f de 5. A gente tem que descobrir quanto que vale f de 15 menos f de 5, sabendo que f é uma função linear, quer dizer, uma função de primeiro grau, para o qual é conhecido aí que f de 7 menos o f de 3 vale 10. Então tem esse dado numérico aqui, ó. F de 7 menos f de 3 vale 10. Como que a gente vai resolver a questão? Se for falado que a função é função linear, eu posso associar essa função à fórmula f de x igual a ax mais b. No dado numérico indicado, foi falado que f de 7 menos f de 3 igual a 10. Então, eu vou fazer a substituição para calcular o f de 7. O valor do f de 7, utilizando a e b, seria a vezes 7 mais b, então 7a mais b. De forma análoga, o que é o valor do f de 3? f de 3 é 3a mais b. Ó, como a diferença desses dois é igual a 10, a gente faz o seguinte, ó, eu vou pegar o valor, a expressão que eu obtive para f de 7 e substituir a expressão que eu obtive para f de 3. O resultado eu vou igualar a 10. Então, ó, o f de 7 é 7a mais b, menos 3a mais b, do valor do f de 3, o resultado disso é 10. Simplificando, olha só o que a gente vai ter. O mais b que aparece no primeiro termo vai cancelar com esse b do segundo termo aqui. Ó. Por quê? Tem um sinal de menos no meio, né? Então, menos b cancelaria com mais b. Sobram 7a menos 3a é 4a. Então, 4a vale 10. Se 4a vale 10, o valor do a é 10 dividido por 4, que simplificando por 2, simplificando o numerador e denominador por 2, a gente vai obter 5 meios. Então, simplificando o termo de cima e o termo de baixo por 2, a gente obtém esse resultado aí, 5 meios. O resultado é 5 meios. Se o resultado é 5 meios, agora a gente vai fazer a substituição para calcular f de 15 menos f de 5. O que seria o f de 15? f de 15 é substituir na função o x por 15. Utilizando a e b, a gente tem 15a mais b. f de 5 é substituir aí o x por 5. Ficaria a vezes 5 é 5a, mais b. Para fazer a diferença, ou seja, para calcular
f de 15 menos f de 5, a gente tem que pegar o primeiro termo, quer dizer, 15a mais b, e tem que subtrair o segundo termo, que é 5a mais b. Subtrair 5a mais b é equivalente a trocar todos os sinais aí. Então ficaria 15a mais b, 15a mais b, trocando o sinal, menos 5a menos b. Cancelando os b's, né? Então, mais b e menos b se anulam. Reduzindo aí os a's, 15a menos 5a, sobram 10a's. Então, 10a. Só que a gente já calculou o valor do a. Substituindo aí o a por 5 meios, a gente obtém 10 vezes 5 meios. 10 vezes 5 é 50. 50 dividido por 2, 25. A resposta da questão é 25. A diferença entre f de 15 e f de 5 é 25. E o gabarito dessa questão é letra B. Bem, com esse exemplo a gente encerra aí a nossa primeira parte de função de primeiro grau. No próximo vídeo a gente vai conversar sobre o gráfico da função do primeiro grau e os significados aí dos coeficientes a e b. Ficamos por aqui. Meu nome é Marcelo Eustáquio e até a próxima aula.